Oi amigas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, neste exato momento estou viajando para o Brasil, você está assistindo aqui esse vídeo, então é isso, me desejo boa viagem. Eu queria trazer esse vídeo de favoritos do ano para não deixar vocês sem vídeo nessa quinta-feira, e 2, porque eu acho que é legal compartilhar em um vídeo só tudo aquilo que eu mais gostei nesse ano. Ao longo do ano inteiro eu venho compartilhando muito da minha rotina, das coisas que eu gosto, das minhas viagens, de tudo que aconteceu por aqui, e de vez em quando, né, eu menciono, eu tô gostando muito desse produto, isso aqui tá sendo muito legal, não sei o que, mas eu acho que ter parado pra pensar e criar esse roteiro pra trazer esse vídeo pra vocês me fez escolher, tipo, o favorito dos favoritos, sabe? A categoria tem um que é aquele que eu mais gostei, que mais fez diferença, que eu acho que você deveria comprar, ou fazer também, ou visitar, porque tem de um tudo, desde música até viagem, produtos, restaurantes, coisas que eu comi, enfim. Já preciso dizer que tem algumas categorias, tipo museu, que eu não consegui pegar um só. Ou tipo, café em Amsterdã. Não tem como escolher o top do top, mas eu trouxe pelo menos 3 em cada categoria pra compartilhar com vocês. O que eu acho que é ótimo, porque assim você, né, tem mais dicas e mais recomendações do que se fosse só uma em cada categoria. Então vamos pra primeira categoria, que é música. Pra música eu tenho 2 moods, 2 tipos de personalidades. Se eu tô na academia, que é quase todos os dias pela manhã, eu sempre ouço música, é muito difícil treinar sem música. Tipo, eu não consigo treinar com podcast, mas com música eu preciso, e tem que ser músicas específicas, tipo hip hop, R&B e uma eletrônica que seja tipo um Summer Electro Hits, sabe? Uma eletrônica de quando eu era adolescente, não uma eletrônica dos dias de hoje. É basicamente isso pra malhar. Só que se eu tô trabalhando, se eu tô viajando, tipo num trem ou num avião, ou enfim, ou se eu tô fazendo um solo date, eu gosto sempre de ter um fone de ouvido. Aí são músicas que mexem mais com, que são mais sentimentais, sabe? Mais emotivas, uma letra legal, que tenha mais a ver com sentimentos e tal. Agora, sobre os favoritos, esse ano eu fui no show dele e eu achei muito legal, fui lá no começo do ano e eu ouvi bastante ao longo do ano, então eu acho que até vai estar lá no meu Wrapped do Spotify agora no final do ano, sabe? Que é Still Uzi. Na verdade, não é o nome dele, é o nome da banda, mas é um cara que canta e é uma música muito gostosa, é tipo um indie, assim, e tem umas músicas mais calmas, outras músicas mais agitadas, todas que eu coloco dele pra ouvir, eu gosto da melodia, eu gosto da batida, eu gosto da letra. Mas algo que foi novidade pra mim esse ano, que eu gostei bastante, foi Olivia Dean, esse último álbum dela, maravilhoso, poesia pura, tudo conversa e ela é sensacional. Aí, claro, como uma menção honrosa, porque eu não consigo tirar eles dessa categoria e eu acho que serão pra sempre, ou pelo menos por muito tempo, meus favoritos é Rainbow Kitten Surprise, que eu falo deles já tem alguns anos. E eu acho que é a minha banda preferida. Esse ano eles lançaram um novo álbum, que tá muito bom também. Eles lançaram um novo álbum esse ano, lançaram um novo álbum no ano passado. Quem é fã ama, tipo, né, quando nossos artistas lançam álbuns novos, enfim. Então esse ano eu estava muito bem, obrigado, com músicas. Com certeza esses 3 artistas sempre estavam no meu fone quando eu não estava na academia, porque daí eu também não consigo malhar com esse tipo de música na academia. Na academia tem que ser tipo algo mais pesado, entendeu? A próxima categoria é seriado e não tem outro, não vai ter mais de um, é Gilmore Girls. Levei tanto tempo pra assistir isso daqui e eu estou Gilmore-getizada. É muito bom e não, eu não vou conseguir terminar tudo esse ano. Eu só assisti a primeira e a segunda temporada, mas do que eu assisti eu gostei muito. Fazia muito tempo que eu não tinha uma série conforto, assim, uma série tipo pra entrar naquele mundo e, sabe, assim, e meio que por 40 minutos, que é o tempo do episódio, me desconectar do resto e realmente achar que eu estou ali dentro. Não sei se é só comigo, mas eu acho isso muito legal. Inclusive quero visitar Stars Hollow. Tem um tour que dá pra fazer nos estúdios lá na Califórnia e tal. Eu já fiquei tipo, nossa, quero muito ir. Mas enfim, fiquei muito fã e gosto muito da Lorelai, entendo ela em muitas coisas e eu acho que tem vários diálogos que pegam diferente pra cada pessoa e tem umas coisas que eu fico, uau, é verdade. Sabe, porque é uma vida tão nua e crua ali das pessoas que poderia estar acontecendo comigo, com outras pessoas, que a gente fica, meu, isso não acontece só na minha família, né? Ou tipo, é normal pensar assim.
assim. Enfim, eu gosto bastante. É uma série, assim, pra me desligar das outras coisas. Então isso é muito bom. Filme é a próxima categoria. E olha que esse ano eu assisti até que vários filmes. Eu tenho um bloco de notas no meu celular com todos os filmes que eu assisti e a nota que eu dou pra eles. Mas foi a primeira vez esse ano que a gente assistiu os filmes do Estúdio Ghibli. Eu nunca tinha assistido nada do Estúdio Ghibli antes. E como a gente ia pro Japão, né? E fomos em maio, já no começo do ano a gente começou a assistir algumas coisas, até pra entender algumas referências e tal. E A Viagem de Chihiro foi o primeiro filme que a gente assistiu do Estúdio Ghibli. E eu queria esquecer que eu assisti pra assistir de novo sem saber de nada, porque foi isso, assim, a gente colocou, deu o play sem saber do que se tratava, sem saber quem eram os personagens, sem ler nada na internet sobre, nenhuma crítica, nenhuma explicação. Mas depois que a gente assistiu, a gente ficou, meu Deus, o que acabou de acontecer? Que viagem foi essa? Literalmente, Viagem de Chihiro foi uma viagem. E aí a gente foi pra internet tentar entender um pouco como cada pessoa, né, entende o filme e tal. E aí hoje eu já tenho, tipo, uma ideia formada na minha cabeça sobre o filme, que eu não sei se é a certa, se não é, se existe uma certa, se cada um tem que ter uma interpretação de algum jeito. Mas eu achei um filme incrível. É um daqueles filmes que eu queria, tipo, esquecer que eu assisti pra eu poder assistir de novo do mesmo jeito que eu assisti na primeira vez, sem saber de nada. Foi muito bom. Reality show, eu precisei adicionar isso nessa categoria porque eu passo bom tempo do meu ano assistindo trash reality. Assim, se Gilmore Girls é uma série confortável pra mim, reality show é uma série pra eu... não é uma série, né? É um reality show, mas é um momento pra eu não pensar em nada também e eu dar risada, não sei. É uma coisa que eu gosto de assistir esse ano, e principalmente o das Netflix, assim, eu não fico indo muito atrás de novos realities. Na Netflix tem Love is Blind, que eu adoro, inclusive o do Brasil 50, mas que foi aquilo? Uma vergonha alheia, mas eu adoro quando é barraco, eu adoro quando eu tô vendo as outras pessoas passando um tipo de vergonha, eu fico, meu Deus, a que ponto o ser humano pode chegar? E além de Love is Blind, eu gosto muito de Selling Sunset também, que é basicamente um escritório de imobiliária na Califórnia que vende mansões absurdamente caras, e aí todas as mulheres que trabalham nesse escritório são belíssimas, parecem modelos, e aí é lógico que tem fofoca, briga e tudo mais. Então assim, sei lá, me serve muito bem. E eu adoro. Love is Blind, Selling Sunset, favoritos, reality show, sei lá, não só desse ano, mas de uma década inteira. A outra categoria, ainda nessa coisa de assistir, é canal do YouTube. Vocês me pediram pra listar aqui alguns canais que eu gosto. O meu top do top, assim, a minha youtuber favorita é a Remy, que ela tem um canal de vlogs que chama Rem Life. E é, sem dúvidas, o canal que eu sempre assisto. Tipo, se eu vejo que tem vídeo novo, eu dou play. E eu gosto muito, ela é muito amigável, ela é muito simpática, ela é muito energia pra cima. Esse ano ela casou, inclusive, tem um vlog aqui de eu falando que uma youtuber que eu gosto muito tinha casado e que eu tava chorando. Sim, eu chorei em todos os vídeos do casamento, inclusive quando ela soltou esses dias o vídeo, tipo, sabe, do casamento que o filmmaker fez e tal, aqueles vídeos emocionantes e pessoais, eu chorei de novo. Então, assim, eu me sinto muito amiga da Remy, é só ela que ela não sabe, e eu gosto muito do canal dela, mas pra não só indicar um aqui e também aproveitar e indicar colegas de trabalho que principalmente estão começando aqui no YouTube, mas que eu tô adorando seguir o canal delas, são brasileiras, moram no exterior e fazem uns vlogs bem conf, assim, um jeito que eu gosto de produzir e gosto de assistir também. É a primeira delas, a Maria Barcelos. Ela mora em Estocolmo, que é uma cidade que eu sou apaixonada, inclusive moraria também, amigas. E ela tem um jeitinho muito dela, assim, ela gosta muito de moda, de perfumes, ela tem uma vibe bem cozy, ela mostra o dia a dia dela lá, ela também trabalha CLT, então é bem interessante de ver a rotina dela por lá. Eu vou deixar os canais aqui na descrição, tanto da Remy quanto da Maria, e outras indicações para vocês conferirem mais tarde. E outra amiga que eu conheci recentemente pessoalmente e mora aqui em Amsterdã também é a Thalita Marques. Ela tem um canal aqui no YouTube e ela cria uns vlogs assim bem cozies também, você vai ver muito
museu dela e do cachorrinho dela e dos cafés que ela faz. É tão gostoso de assistir. As músicas, o visual, o olhar dela para as coisas. Então fica aqui mais essas indicações para vocês. Vamos para a categoria museu, e esse ano, olhando as fotos, olhando, sei lá, meus vlogs e tudo, eu fui para muitos museus incríveis. Eu vi muitas obras de arte de perto, tipo, que eu queria ver uma vida inteira, sabe? Eu vi várias esse ano, só esse ano. Começando lá por Pablo Picasso em Málaga, logo no comecinho do ano. Aí fomos pro MoMA em Nova York em fevereiro, tipo, uma coisa do lado da outra. Eu já achei que o MoMA foi o highlight do meu ano. Eu achava, né? Mas depois não sabia que iam vir outras coisas. Fui pela primeira vez no Stedelijk, eu não sei se é assim que fala, mas é um museu de arte moderna aqui em Amsterdã. E eu, na verdade, me apaixonei pelo museu, não vejo a hora de voltar, porque é muito legal. Fui 2 vezes no Museu do Rembrandt, também aqui em Amsterdã. E aí foi muito legal, porque antes de morar aqui eu só conhecia o Van Gogh. E eu acho que Van Gogh é muito bafo também, é maravilhoso. Mas Rembrandt também é muito importante, tipo, pra cultura do país e pra cultura e pra história da arte em si. E esse ano eu tive o prazer de trabalhar com o Museu do Rembrandt e conhecer mais próximo a história dele. Inclusive, eu até participei de um evento para comemorar o aniversário dele, tipo, uma coisa muito legal. Então, esse ano estive bem mais próxima da arte, que eu acho que era uma das minhas metas do ano, então eu fiquei bem feliz. Aí eu fui em museus belíssimos na Antuérpia com o Lucas, fui em museus incríveis em Istambul, fui pro Museu do Matisse em Nice, que foi outro museu também que, meu Deus, era meu sonho, mas eu tô citando porque eu tô falando pra vocês, eu não consegui escolher um favorito. Todos esses que eu mencionei até agora foram incríveis, só que não tem como não dizer que os museus da Itália, em Florença em específico, não são, sei lá, cereja do bolo, porque muitas das coisas que tava ali, David e Michelangelo, sabe? Eu vi pela primeira vez esse ano o nascimento de Vênus e Medusa e tantos outros quadros, esculturas e obras de arte, assim, que, tipo, aprendi na escola, nas matérias de artes, história, enfim, e que são super antigos e super incríveis de se ver de perto, eu vi todos esse ano. Então eu acho que os meus favoritos mesmo foram os museus em Florença, por mais que todos os outros foram incríveis também, mas eu acho que a emoção que eu tive ao ver o nascimento da Vênus de perto foi tipo, uau! Sabe, aonde que eu tô? Que loucura! Citei vários museus durante várias viagens que eu fiz esse ano, mas pra categoria viagem do ano não tem outro destino que não seja Japão. Pelo amor de Deus, se você não viu os vlogs do Japão, amigas, até eu já maratonei mais de uma vez os vlogs do Japão, porque eu amo. Foi uma viagem incrível. A gente não vê a hora de voltar, de verdade. A gente quer tentar ir no próximo ano, vamos ver, tomara que dê certo. Foi uma viagem completamente fora da minha zona de conforto. Eu fiquei tipo, ai, será que eu vou dar conta de visitar o Japão? Porque eu realmente não sabia se eu ia, sei lá, me sentir bem, se eu ia entender a cultura, se eu ia, sei lá, ter algum perrengue, e é tudo tão diferente, sabe? Quando eu tava indo pro Japão e eu falei com a minha mãe, assim, antes no aeroporto, eu falei, mãe, eu tô indo pro outro lado do mundo, tipo, aquela coisa de quando a gente vê um desenho animado, que o bichinho, ele cava tanto que ele chega do outro lado do mundo e o outro lado do mundo é o Japão, sabe assim? É tipo, é o mais longe que eu já estive. A minha mãe até falou isso no telefone, nossa, o Japão é o mais longe que você já esteve de mim. E é muito louco, pra mim era muito surreal ir pra um lugar como o Japão. Foi uma viagem incrível, tanto pra mim pessoalmente, mas como pra mim e pro Lucas como casal. A gente conseguiu aproveitar muito, entender a individualidade do outro, de se divertir com o que o outro tava a fim de fazer também, conhecer mais sobre o outro, mais sobre uma cultura nova. Sei lá, eu acho que deu pra ver isso muito nos vlogs, né? A gente saiu apaixonados e eu não vejo a hora de voltar. Próxima categoria é momentos, e eu criei essa categoria já pensando, meu Deus, como que eu vou colocar só um momento de favorito, sabe? Eu consigo listar vários, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, na viagem ao Japão poderia ter vários momentos favoritos, vários, mas vamos começar com o fato de eu ter aberto a minha
empresa aqui na Holanda. Isso foi um momento muito incrível para mim, profissionalmente, como imigrante, e me abriu muitas portas esse ano para eu poder trabalhar com mais empresas aqui do exterior, estar regularizada também, né, um pouco mais regularizada no país. É muito gratificante e, enfim, é uma oportunidade muito legal estar vivendo aqui na Holanda, estar morando aqui e estar conseguindo trabalhar daqui também. Então, vamos lá. Um momento incrível do ano foi ter aberto a minha empresa. Agora, outros momentos muito legais também foram, por exemplo, ter passado o Valentine's Day com o Lucas em Nova York. Sabe? Tipo, o Valentine's Day, o dia de São Valentim, é uma coisa muito americana, né? E eu lembro de quando eu morava nos Estados Unidos, comemorar o São Valentim com as minhas amigas e tal. E a gente tava nos Estados Unidos no dia de São Valentim, a gente fez várias coisas legais, a gente patinou no gelo no Rockefeller Center. Foi, tipo, um dia muito especial, sabe? Então, momentos assim que viram aquelas core memories, com certeza. E eu acho que também um outro momento muito especial foi ter ido ao festival de jazz em Istambul nesse ano, a convite do turismo da Turquia, de verdade, tipo, aquele momento de isso aqui é a minha vida. Foi muito legal, eu amei conhecer Istambul, era uma cidade que eu tinha muita vontade de visitar, e ter ido com tanto suporte, tantas pessoas que realmente conhecem do país e tal, foi completamente diferente. Eu lembro que uma das noites lá de jazz, eu tava assistindo ao show e me emocionei, assim, sabe, de tipo, caramba, eu sou muito grata por isso que eu tô vivendo, eu gostaria de lembrar desse momento para sempre, assim, sabe quando você quer que, tipo, a sua mente lembre daquilo pro resto da sua vida? Foi eu nesse show à noite com um céu estrelado e a ponte no fundo de Istambul, e eu tipo que legal. Tem vários outros, mas eu trouxe esses pra compartilhar com vocês. Um solo date preferido desse ano, eu acho que a maioria deles foi aqui em Amsterdã, né? Acho que é muito legal, sempre que eu posto um vídeo de solo date, é um momento que eu tiro pra... Tudo bem, tô trabalhando ainda, gravando e tal, mas eu não sinto como se fosse, porque é um dia que eu tiro pra fazer coisas que eu gosto, pra aproveitar a cidade do jeito que eu gosto. Fazer isso aqui em Amsterdã é também sair um pouquinho da minha zona de conforto, no sentido de eu não mostro coisa turística e aqui, por exemplo, poderia dar mais views. Eu mostro as coisas que eu gosto de fazer pra você que de repente, né, enfim, se identifica comigo de alguma forma nesse sentido. Museus menos conhecidos e por aí vai. Cafezinhos e passeios no parque, enfim. Mas acho que um muito especial desse ano foi o solo date em Florença. Eu acho que quero criar mais desses momentos, assim, de solo date, que é essa coisa de sair do óbvio, do roteiro tradicional, do que... Pensa comigo, né? Se eu vou para um país e eu, como criadora de conteúdo, preciso criar o conteúdo sobre aquele país e tal, é normal que você veja muitas das atrações mais conhecidas, né, no conteúdo, porque, enfim, ela vai mostrar como é que é e tudo mais. Só que quando eu tô fazendo um solo date, um vídeo solo date, por exemplo, é um momento em que eu faço as coisas que eu gosto, que eu saio um pouco da rota, que eu vou visitar um bairro diferente, não tão conhecido, que eu vou buscar dicas mais locais, que eu vou, sei lá, ir num café vegano, enfim. Então, o solo date de Florença foi muito gostoso, porque eu tava num dia lindo, fazendo o que eu gostava, e na Itália, e absorvendo tudo aquilo que eu tava vivendo. Foi muito legal, inclusive esse vídeo tá aqui no canal. Agora, voltando pra Amsterdã, categoria de cafeterias em Amsterdã. Isso foi uma das coisas que vocês pediram bastante para que eu trouxesse aqui para esse vídeo, e eu vou citar 3 novamente. A minha preferida de todas é Uncommon Café. É muito bom, e tem também brunch todos os dias, se não me engano, mas eu sempre vou aos domingos no brunch. Sempre não, né? Toda estação, assim, a cada 4, 5 meses eles trocam o cardápio e fazem um cardápio todo sazonal com ingredientes da estação, e é muito bom. Eu tenho uma amiga que inclusive trabalha lá, mas eu já gostava do café antes dela começar a trabalhar, então quando ela começou a trabalhar eu fiquei ainda mais fã. É muito gostoso, tudo é muito gostoso, os cafés são deliciosos e, enfim, um café filtrado lá pra mim, tudo de bom. Ai, me deu até vontade de ir lá. Agora, outros, e até um que eu sempre falo aqui é o Saint-Jean, que é uma bakery, né, uma patisserie toda vegana, e eles não se identificam, não se nomeiam como veganos. E isso que é o mais legal, porque acaba que muita
gente vai lá, come e tal, e aí você fala, sabia que era vegano? Eles ficam, não é. Era vegano. Porque às vezes colocar vegano na fachada meio que repele as pessoas, sabe? Tipo de, é só pra veganos, não vai ser bom, não vai ser gostoso. Então o São João teve uma sacada muito boa em tudo ser plant-based, mas eles não falam isso o tempo todo e isso tá dando muito sucesso pra eles. E é muito gostoso, tudo de lá é uma delícia. O croissant de lá é fenomenal. Uma outra cafeteria que eu descobri recentemente é a Scandinavian Embassy, que é uma bakery escandinava, uma padaria escandinava, onde eles têm cinnamon bun, cardamom bun, aqueles pastries bem tradicionais dos países escandinavos e um café, um flat white, que é... Tô salivando só de lembrar. É muito gostoso. Todos os dias eles têm os buns, assim, prontinhos, fresquinhos, sempre quentinhos, sabe? Então, flat white e um cardamom bun, que é vegano, essa junção no outono, no inverno, minhas amigas, é bom demais. Restaurantes em Amsterdã, eu trouxe também 2 que eu conheci esse ano e um que eu já havia conhecido no ano passado, mas eu voltei esse ano e realmente é muito bom. Eu vou começar do mais barato pro mais caro. Vamos lá, o mais barato é o Counter. Eu mostrei algumas vezes, tanto em solo date quanto quando eu fui com a Manu, que é uma cafeteria meio deli, assim, toda vegana de novo, mas eles também não colocam assim escrachado que é vegano, mas que você compra um quiche ou um sanduíche, uma sopa e uma bebida por 10 euros, e isso é muito barato quando a gente tá falando de Amsterdã. E é tudo muito gostoso, é tudo muito bem preparado, e todos os dias os quiches têm sabores diferentes e os quiches deles são deliciosos. A sopa também é uma delícia e, tipo, tomar uma sopa, comer um sanduíche é uma coisa muito normal no almoço aqui da Europa, sabe? Entre os holandeses e os europeus, enfim. Então, eu acabo sempre pedindo um quiche porque eu sinto que é um pouco mais, sei lá, almoço quente, e a sopa e um cafezinho, ou sei lá, uma soda, uma limonada, e é muito, muito, muito bom, eu indico bastante, e é um jeito bem barato de comer na cidade. O segundo é o Gifu, ou Gifu Ramen, bar e ramen aqui em Amsterdã, que a gente já tava pra ir há algum tempo, só que é super disputado, a reserva a gente teve que fazer tipo quase com um mês de antecedência, e a gente foi tipo no meio da semana, uma quarta, quinta-feira. Se for pro sábado e domingo, vai levar muito tempo pra você conseguir uma reserva, mas durante a semana é mais fácil. A gente foi quando a gente fez 4 anos esse ano, eu e o Lu, e aí a gente foi pra comemorar. É um restaurante um pouco mais caro, os ramens têm um valor mais alto do que, sei lá, outros lugares de ramen, mas é um restaurante japonês bem autêntico, assim, a gente entrou e se sentiu no Japão, sabe? Os ingredientes são muito bem escolhidos, a mistura dos sabores é muito boa, é o meu ramen preferido da cidade, o caldo foi muito parecido com o caldo de um ramen que eu comi em Kyoto, então assim, delicioso. Não é só vegano, mas tem opções veganas, tanto de entrada, eu comi um tofu lá que tava delicioso, quanto de ramen tem opção vegana, mas também tem outras opções para não veganos também. O Lucas comeu um de tonkatsu, sei lá, e amou. Então, não vejo a hora de voltar neste lugar, porque é muito gostoso mesmo. Agora, na categoria comida por aí, coisas que eu comi esse ano, eu amei, eu não poderia deixar de falar dos bagels, do Liberty Bagels em Nova York, que antes da viagem já era tipo assim uma das coisas que eu mais queria fazer. E aí na primeira manhã, no nosso primeiro dia em Nova York, a gente foi lá comer o bagel, a gente comeu na calçada assim, e tava tão gostoso. Era um everything bagel com cream cheese, meu Deus do céu, só de lembrar eu salivo. Inclusive depois, quem tava aí lembra da tour de eu tentando fazer bagel em casa, desesperador. Mas o Liberty Bagels é muito bom. Inclusive em outros momentos da viagem eu tive que voltar e comprar um bagel, porque assim, sério, pão, bagel, não tem nada melhor. Uma outra coisa muito gostosa que foi uma agradável surpresa foram os lugares que a gente comeu na Antuérpia. A gente foi em restaurantes muito gostosos na Antuérpia, tanto na Antuérpia, na Bélgica, quanto em Tilburg, aqui na Holanda. A gente arrasou na escolha dos restaurantes, mas na Antuérpia a gente foi numa bakery que se chama Funk, que é vibe Saint-Jean, assim, toda vegana também, mas não fala que é vegana, que é muito legal. Eu comi pastries deliciosos, tinham lá com recheio de chocolate que
delicioso. Eu amo um cafezinho com pastry e esses do funk tava demais. E agora as outras 2 comidas por aí que eu vou adicionar nessa lista foram comidas que eu comi no Japão. Na verdade tinha muitas outras, mas eu só vou trazer 2, tá? Primeira delas, o karage do Vegan Izakaya Masaka em Tóquio, em Shibuya, delicioso. Era um karage de soja, mas que ele era fritinho e ele era juicy por dentro, assim, bem suculento. Amigas, delicioso. E o outro foi o pão com salada de ovo do Decor Gentil, que era ovo, era vegano também, e era muito bom. O Lucas comeu e ele ficou passado que não era ovo, ele tipo, como isso aqui não é ovo? Mas era uma mistura de sal negro com tofu e outras coisas e era muito delicioso. Na verdade, tudo que a gente comeu nesse Decor Gentil, sensacional. Não vejo a hora de voltar pra Tóquio pra ir lá nesses 2 lugares, sim, no primeiro dia, porque é muito gostoso. Próxima categoria, atividades, ou seja, sei lá, uma coisa diferente que eu fiz esse ano pela primeira vez ou não, mas que eu gostei de experienciar. Primeira delas, a cerimônia do chá em Kyoto, foi assim, meu, um favorito da vida. A gente vestiu o kimono, a gente aprendeu sobre o matcha, aprendeu sobre o preparo, sobre como é cultivado e sobre as louças e bastante da cultura japonesa. Tudo isso dentro de uma casinha antiga japonesa, bem tradicional. Foi uma das experiências mais incríveis da vida mesmo. Foi muito legal também ter o Lucas, né, durante essa experiência, então foi com certeza a cerimônia do chá, talvez a experiência mais legal do ano. Mas ainda coloco outros 2 momentos / experiências, porque momentos, né, já teve uma categoria, mas outras experiências aqui de encontro com as seguidoras em Dublin, que foi muito legal e foram muitas meninas e eu pensei, meu Deus, não vai ninguém, e a gente encheu lá um restaurante e foi sensacional. Não consegui nem falar com todo mundo como eu gostaria, mas tentei me dividir ao máximo e receber o carinho e o amor e enfim, tudo de vocês foi demais. A aula de cozinha com o meu grupo de intercâmbio em Florença, uma aula de cozinha italiana, onde a gente preparou a nossa própria massa, nhoque, molho de tomate, até sobremesa. Entradinha também, foi muito gostoso. Eu filmei um pouco pra cá, porque eu tava cozinhando, tava ali, né, naquele momento e tal com as pessoas, mas foi uma experiência muito legal pra juntar meio que o grupo todo, sabe, ainda mais, e também viver algo que é muito local, aprender um pouco mais sobre a cultura através da gastronomia, foi muito gostoso. Inclusive eu fiquei tipo, nossa, será que seria legal eu fazer um curso de gastronomia em algum momento no futuro, sabe? Se tivesse tipo um curso de gastronomia vegana, nossa, eu faria super, eu acho muito legal. A próxima é física. Trouxe aqui o meu journal, porque vocês querem saber qual que é a... nossa, tem várias, na verdade, que eu gostei. Eu já tinha escolhido outra, mas eu abri uma aqui que eu amei. Vocês queriam saber quais foram as páginas do meu diário que eu mais gostei esse ano. E eu acho que tem várias, mas eu gostei muito dessa, que foi a que eu fiz de Florença, sobre a viagem de Florença, que tem até uma fotinho minha, e eu achei que as cores combinaram super bem, sabe? Foi muito legal de criar essa página e também de recolher tudo isso. Foi uma viagem tão gostosa, tão significativa pra mim, que eu acho que essa aqui é a minha página preferida do meu journal esse ano. Um exercício favorito desse ano, eu coloquei aqui uma das aulas que eu faço no ClassPass. Inclusive, o ClassPass é um aplicativo, isso aqui não é publicidade, tá? Mas vou falar aqui porque eu acho sensacional. É um aplicativo que funciona no Brasil. Por exemplo, a gente vai pra Sorocaba, tem uns lugares em Sorocaba que aceitam meu ClassPass. Tem lugares em São Paulo, lógico, São Paulo mais ainda. E outras cidades também, não só no estado de São Paulo, como também Florianópolis, em Santa Catarina, Curitiba, Rio de Janeiro, e enfim, nas maiores cidades. Tem ClassPass, assim como em vários países aqui da Europa. E é muito legal porque você paga uma mensalidade, você tem um tanto de créditos para usar todos os meses e você troca esses créditos quando você vai bookando, reservando aulas de coisas diferentes. Então, esse ano eu fiz muito Pilates, que era uma das minhas metas. Eu gosto muito de Pilates, então pelo menos toda semana eu fiz uma aula de Pilates. E eu acho que é com certeza o meu tipo de exercício favorito. Tipo, eu vou pra academia todos os dias e tal, porque eu sei que eu tenho que fazer e acho que esse ano eu aprendi
aprendi a gostar de malhar inferiores, porque era uma coisa que eu detestava. Então acho que, sabe, minha relação com a academia, ela é boa. Mas com o Pilates é aquela coisa que, tipo, eu acordo feliz que vai ter Pilates naquele dia, sabe? Eu fico feliz que no final do dia eu vou terminar meu dia com um Pilatesinho, ou começar ele, ou até no sábado, no domingo, eu não me importo, porque é Pilates. Então, Pilates é com certeza o meu exercício preferido. Agora, a melhor compra do ano é isso aí que vocês estão, onde vocês estão, que foi a Osmo, a DJI Osmo Pocket 3, o microfoninho e tudo que veio junto aí. Eu acho que me ajudou muito a deixar o meu conteúdo mais espontâneo, porque antes, é uma câmera, daí tem que cuidar pra ela não ficar mexendo, não dá pra ir andando e falando, quero filmar isso daqui, aí até a câmera ligar, tipo, já tinha passado, sabe? Acho que com essa, porque ela é pequena e ela tem um estabilizador muito bom, eu filmo de qualquer lugar, eu me sinto mais confortável também filmando sei lá, pela cidade, em outros lugares, enfim, porque eu sou um pouco tímida quanto a isso, mas ela me ajudou bastante a criar até mais ângulos e ter mais criatividade na hora da gravação, assim como também me ajuda bastante com os conteúdos verticais, porque ela também filma vertical, sei lá, eu amo isso daqui. E todas as minhas amigas perguntam, vale mesmo a pena? Eu falo, vale cada centavo, porque ela é isso tudo mesmo. Amei, minha melhor compra do ano. Melhor eletrônico, não posso falar outro, até porque esse daqui, meu VivoBook S14, que vocês viram várias publicidades aqui no canal, essa não é, tá? Mas vocês viram várias publicidades aqui no canal e no meu Instagram, nas minhas outras redes. Eu amei trabalhar com a Asus durante esse ano e ter o meu Asus VivoBook comigo fez toda a diferença. Ele é muito levinho, diferente do que eu tinha antes. Uma bateria que dura muito mais, me ajudou bastante a, tipo, trabalhar mais de outros lugares, me deu mais autonomia, sabe? Então, vale muito a pena também. Lojas, eu trouxe duas. Em Amsterdã, acho que a minha preferida é a Dilly Camille. Eu me peguei várias vezes entrando nessa loja esse ano, e por mais que eu não comprasse todas as vezes que eu entrei, graças a Deus, mas dá vontade, é uma loja que eu adoro. Ela sempre tá tocando uma musiquinha clássica, tem um pouquinho de tudo que tu imaginar, assim, utensílios de cozinha, pra livros de receita, produtos de skincare, mas assim, tudo bem natural, orgânico, sabe? Shampoo em barra, sabonetes deliciosos, até plantas, decoração. É uma loja muito fofa, eu adoro muito a Dilly Camille e tem algumas pela cidade, então eu recomendo bastante você colocar no seu roteiro quando você venha pra Amsterdã, porque vale a pena visitar. Agora, uma loja de qualquer lugar do mundo que eu visitei esse ano eu amei foi a Itoya, ou Itoya, em Ginza, lá em Tóquio, que é simplesmente uma papelaria de 8 andares, 9 andares. Eu nem consegui filmar porque eu fiquei overwhelmed, sabe? Tipo assim, meu Deus, quanta coisa. E eu passei um tempo lá, o Lucas foi comigo, tinha um andar assim só de adesivos, outro andar só de canetas, outro andar só de papéis, tintas, tudo que você possa imaginar de artesanato, de pintura, de papelaria, caderninhos, planners, Itoya. Maravilhosa. Produto de skincare, eu sei que isso é uma coisa que vocês gostam bastante que eu mostre por aqui, e eu trouxe dois. O primeiro deles é o Caudalie Vino Perfect, que é esse sérum que eu comecei a usar em setembro, graças à indicação da minha amiga pessoal, Bruna Vieira. Inclusive, esse é um outro momento incrível do meu ano, conheci a Bruna Vieira pessoalmente. Esse aqui já é o meu segundo frasco, eu tô gostando bastante, ele ajuda bastante a uniformização da textura e da cor da pele, e eu não conhecia, quer dizer, eu conhecia a Caudalie, mas eu nunca tinha usado nada deles, esse foi meu primeiro produto, e é isso tudo mesmo, tá? Eu vi que no Brasil é muito caro, eu sinto muito, mas se você for viajar, compra um negócio desse, porque é muito bom, é tipo elixir num potinho, elixir da beleza. Basicamente, é muito bom. Eu gosto muito. E uma outra coisa é essa pomada aqui. Olha só, ela já até saiu o nome, mas se chama Acne Pear. Eu comprei no Japão, porque antes de ir pro Japão eu fiquei vendo TikToks de tipo, que produtos comprar e tal. E aí eu tinha notado que eu deveria comprar esta pomada pra secar espinhas. Eu tenho espinhas, né? Vocês sabem, de vez em quando aparece até mais quando é período menstrual. E ela ajuda bastante. Ela tem, tipo, como se fosse um antibiótico dentro, como se fosse
fosse um ibuprofeno, uma coisa assim, não sei. Menina, tu passa num dia, às vezes é aquela espinha interna, sabe? Eu passo mais de uma vez até, porque depois que você passa fica branquinho, mas a pele vai absorvendo e aí fica transparente, então é ótimo também, não fica aparecendo. Mas eu passo de manhã, passo no meio do dia, passo à noite, se eu fico o dia inteiro em casa. E no outro dia, tipo, já tá quase, sei lá, só fica uma marquinha de que, tinha uma espinha, mas não fica aquela dor de uma espinha interna, sabe? Ou aquele volume. Eu tinha uma aqui no queixo, que agora tá só a manchinha. E ela ajuda demais a desinflamar a pele, a espinha seca muito rápido. Eu não sei se tem aqui na Holanda, chama Acne Pear e é muito bom. Talvez eu tenha que voltar pro Japão só pra comprar outra. Últimas 2 categorias, prometo que vou parar de falar, mas essa aqui acho que tem muito a ver com esse ano, que é maquiagem. Lá no final de janeiro eu tive um curso de automaquiagem e foi pelo celular, assim, foi pelo FaceTime com a Thaís, que eu vou deixar inclusive o contato dela aí na tela pra vocês, o Instagram dela. Ela dá curso de automaquiagem e eu sei que depois que eu falei sobre ela, quando eu gravei vlog sobre isso e tal lá em janeiro, muitas de vocês fizeram um curso de automaquiagem com ela também e gostaram. Eu já tinha feito curso de automaquiagem antes, tanto que quando ela entrou em contato, tipo, ai Mi, eu sou maquiadora, eu vejo que você se maquia nos vlogs, mas tem umas coisas que eu gostaria de te dar como dica e tal. Primeiro eu pensei, oxe, tá falando que eu faço errado? Tudo bem, né? Eu fazia errado. Mas eu também pensei, eu já fiz curso de automaquiagem, não vai adiantar de nada. Ela tem uma didática, assim, tipo, incrível. Foi a primeira vez que eu aprendi mais sobre o meu rosto específico. Ela me explicava, olha, tá vendo que a sua testa tem isso? Tá vendo que o espaço entre o seu olho e a bochecha é assim? Tá vendo que não sei o que, não sei o que? Entender sobre profundidade, sobre aonde eu faço sombra, tipo, sobre coisas que, sei lá, antes parecia muito genérico. Faz assim e pronto. Eu assistia tutorial de maquiagem na internet e aí eu tentava replicar às vezes e não ficava bom pra mim, mas porque, sei lá, a menina tem um rosto completamente diferente do meu, sabe? Então eu aprendi a maquiar pro meu rosto, que fez completamente e total diferença. Então foi um ano que eu me desafiei mais a me maquiar, foi o ano que eu gostei mais de me ver maquiada, que eu tentei ousar um pouco mais em várias coisas e me sinto bem maquiada. Antes eu ficava tipo, nossa, parecia uma palhaça. E hoje em dia eu, nossa, tô bonita, sabe? E eu acho que uma das coisas que eu mais gostei de aprender e que eu mais entendi foi que eu não precisava, o que me irritava muito era tipo, máscara de cílios preto, delineado preto, tudo muito escuro. E aí esse ano eu conheci tanto o delineado marrom, né, que agora pro final do ano eu não tô usando mais tanto, só que meu olho é um pouquinho mais caidinho, então o delineado ele dá um up no meu olho, é legal que eu use. Mas uma coisa que, fez total diferença foi usar máscara de cílios marrom. Eu trouxe essa que eu tô usando agora no momento, que é a da Essence Lash Princess, mas pra mim combina muito mais, meu cabelo, né, castanho claro e tal, e não fica aquela coisa pesada de uma máscara de cílios preta. Eu gosto muito mais, dá uma vibe muito mais natural pra minha maquiagem, e pra mim fez toda a diferença conhecer a máscara de cílios marrom esse ano. Parece uma coisa tão normal, né, mas eu não sabia, e eu comecei a usar esse ano e eu amei. E por último, mas nem menos importante, peças de roupa. Eu acho que eu não consigo falar só uma, mas vamos lá. Ter garimpado o meu blazer, meio jaqueta de camurça no brechó da Waterloo Plain, que inclusive eu mostrei pra vocês em um dos meus solo dates, foi um auge, assim. Eu queria muito uma jaqueta como aquela. Eu levei 2, mas na verdade eu só uso uma, então talvez eu até venda a outra, eu devia ter levado só uma. Enfim, mas eu usei bastante esse ano, eu gosto muito dela, ela dá um up em qualquer look e tal. Uma outra coisa que eu usei muito esse ano e que eu vi muitas outras meninas também usando, eu acho uma graça, são os lenços amarrados no pescoço. Usei tanto nos dias mais frios também, como muito no verão. Acho que dá um charme e um detalhe a mais, sabe? Parece que tipo, ela pensou um pouco mais pra se vestir. Acho que eu me diverti bastante me vestindo e criando looks. Pra mim esse ano, acho que foi um ano que eu descobri essa parte mais cor-de-rosa da minha vida, de me maquiar um pouco mais e também gostar de me vestir um pouco melhor e pensar sobre o que eu tô vestindo, sabe? E uma outra coisa que talvez não seja a mais fashionista do mundo, mas que foi muito confortável pra mim, foram as calças larguinhas que eu comprei da Uniqlo, que eu inclusive vou levar pro Brasil. Tô levando, né? No caso, hoje eu tô indo.
tá na mala, que são calças que eu usei muito no Japão, são larguinhas, confortáveis. E olha, sabe, conforto é tudo de bom. Então essas calças eu usei bastante e elas não tinham como não estar aqui neste vídeo, pelo menos como uma menção honrosa. E esses foram os meus favoritos do ano, de todas essas categorias. Foi muito bom lembrar disso tudo e trazer aqui pra vocês. Comenta aqui embaixo quais que foram alguns dos teus favoritos do ano e quais desses meus favoritos você mais gostou e você realmente, tipo, queria saber realmente se você tinha gostado disso. Eu também comprei aquilo e gostei também. Ou, também visitei esse lugar e me apaixonei. Enfim, deixa seu comentário aqui embaixo. Também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tá inscrita. Hype o vídeo se tiver um botãozinho de hypar aqui, porque isso ajuda bastante. E se você chegou até este momento do vídeo, comenta um emoji de estrela pra eu saber. A gente se vê no próximo vídeo na terça-feira. Um beijo e tchau!